boa noite a você. Aliás, um bom dia, né? Agora são exatamente meia-noite e 11 minutos, quinta-feira. E nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de termos passado um dia guardado pelo Senhor, protegidos por Ele. E as coisas que aconteceram ao decorrer desse dia nas nossas vidas, e sobretudo aquelas coisas que não foram causadas por nós, elas contribuem para o bem das nossas vidas, se é que nós amamos a Deus. Talvez você esteja aí rolando na sua cama de um lado para o outro, já dormiu o suficiente, já descansou o suficiente e agora está acordado. Ou talvez você tenha sentido o desejo de levantar-se para orar ou para ler a Bíblia. Ou talvez você, por força do hábito, pegou o seu celular para ver como estão as coisas e para ouvir as coisas como estão pelo mundo afora. E até mesmo as suas curiosidades, como todos nós temos curiosidades quando abrimos o nosso celular para ver alguma coisa. Eu quero trazer ao seu coração uma palavra e a palavra de Deus, porque ela está contida na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 8, verso 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas traduções dizem contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Precisamos entender um pouco esse todas. Quando nós mudamos de casa e alguém pergunta, você trouxe todas as coisas? Eu trouxe todas as coisas. Mas quais são essas coisas todas? Eu não levei gabinete de pia, não levei gabinete de banheiro, não levei o box, não levei portas. Levei as coisas que me pertenciam. Levei todas as coisas que me pertenciam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes nós podemos entender que alguma coisa que nós criamos ou que nós causamos, nós podemos pensar, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há coisas que somos nós quem causamos. Há situações que trazem transtorno para a nossa vida e que são causadas por nós. Nós quem a causamos. Então, será que eu posso atribuir essas coisas às quais eu causei e trouxe-me prejuízo, trouxe-me tormentas, trouxe-me perda de sono, trouxe-me situações traumáticas, trouxe-me uma série de coisas que pode trazer. Eu posso atribuí-las a Deus? Porque a palavra de Deus também diz, não posso citar agora exatamente o texto, o endereço do texto, mas diz que, e agora me fugiu, a palavra de Deus nos diz que queixe o homem do seu próprio pecado. Queixe o homem do seu próprio pecado. Então há coisas que nós não temos que atribuir a Deus o acontecimento, mas devemos queixar-nos do pecado. Devemos queixar-nos do acontecido, do ocorrido, porque fomos nós quem causamos. Mas há coisas que não estão no nosso controle. Há coisas que não pertencem a nós. Há coisas que não somos e não fomos nós quem a causamos. Elas aconteceram por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Deus permitiu que ela acontecesse. Então, essas coisas são coisas que nós podemos dizer
que cooperam para o bem ou que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro detalhe importante é nós pensarmos se nós amamos realmente a Deus. Se nós realmente amamos a Deus. Todas as coisas contribuem, todas as coisas dão certo, todas as coisas correm bem. Todas as coisas se encaixam direitinho, porque quem ama a Deus vive em sintonia com Deus, em oração, nas suas conquistas, nas suas compras, nas suas vendas, nos seus negócios. Ele só falha se ele deixar de consultar a Deus, o qual ele ama. Mesmo na venda de uma coisa qualquer que talvez você não dê importância, às vezes na compra de alguma coisa que talvez você não dê importância. Se você ama a Deus, você vai consultar a Deus para que aquelas coisas corram bem. De manhã, quando você levanta e vai começar o dia, você já começa em oração, em contato com Deus, falando com Ele, agradecendo-o por tudo quanto Ele tem feito, agradecendo pela noite, agradecendo pelo café, agradecendo pelo dia e pedindo a bênção dEle para a continuação do dia e não para por aí. Depois de tudo isso, você ainda tem que viver em vigilância, em prudência, em cautela, com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para que as nossas decisões sejam decisões iluminadas por Deus. Para que o Senhor Deus possa trazer ao nosso coração a luz, a calma, a paz nas nossas decisões. Uma decisão que eu quero tomar que pode me trazer prejuízo, pode trazer transtorno, pode trazer uma série de coisas que vão prejudicar a minha vida. Eu preciso estar sempre em comunhão com Deus para que essas coisas, essas decisões as quais eu preciso tomar, elas possam estar enquadradas na vontade de Deus. Se as decisões as quais eu tomar, elas estiverem enquadradas na vontade de Deus, se o Espírito Santo de Deus me trouxer paz nas decisões as quais eu devo tomar, o que acontecer após eu ter toda a cautela ao realizar, o que acontecer, eu posso atribuir como todas essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso atribuir essas coisas que aconteceram, sejam elas boas ou não agradáveis a mim, eu posso atribuir elas a Deus, como que Deus permitiu, como que Deus proporcionou aquilo, mesmo não sendo e não agradando o meu coração na íntegra. Eu posso atribuir como coisas que cooperam para o bem, para o meu bem, que amo a Deus. Todas as coisas aí, elas se encaixam e talvez elas não vão se encaixar da forma que eu queria, da forma que eu pretendia, porque Deus, Ele vê lá na frente, Ele vê muito adiante de nós. Nós só conseguimos ver o aqui e o agora. Eu não consigo ver a minha vida daqui 5 minutos. Eu posso imaginar, eu posso sonhar, eu posso programar, eu posso maquinar em minha mente a minha vida daqui a 5 minutos. Eu posso pensar o que eu quero fazer daqui a 5 minutos. Eu posso pensar em terminar essa live com vida, mas talvez essas coisas não acontecerão. Eu posso pensar em terminar essa live bem, mas talvez eu possa ter algum problema. Então, nós não conseguimos prever a nossa vida daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a meia hora. Nós não conseguimos, mas Deus sabe. Então,
todas as coisas que acontecerem conosco, mesmo que não nos agradem, se nós somos pessoas que amamos a Deus, estamos em sintonia com Ele, nós podemos ficar descansados, porque essas coisas estão contribuindo para o nosso bem. Elas estão contribuindo para o nosso bem. Pensemos numa questão. Seu filho menor não tem carteira de motorista, não sabe dirigir, pede-lhe o carro. Você entregaria o carro nas mãos dele? Ele está muito desejoso em dar umas voltas com o carro, em passear com os amigos. Você vai ter que contrariá-lo e dizer não. Você vai ter que contrariá-lo e dizer, não posso, você não pode dirigir, é irresponsabilidade da minha parte. Deus não vai trazer ou permitir que nós tenhamos algo, ainda que nós o desejemos de todo o coração, ainda que nós sonhemos, ainda que nós quisermos a todo custo. Se nós somos servos, nós somos pessoas que amam a Deus de coração, pode ter certeza, isso não vai acontecer, porque Ele vai nos guardar. Ele vai nos guardar porque antes que nós o amemos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então o amor dele por nós está primeiro do que nós o amamos. Ele vai cuidar de nós. Então aí nós vamos entender que quando as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, elas acontecem segundo a vontade de Deus. E nem sempre as nossas vontades são as vontades de Deus. Nem sempre os nossos desejos, nem sempre os nossos caminhos, os quais nós queremos trilhar, são da vontade de Deus. Então, quando as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, elas trazem para nós, talvez no primeiro momento, um choque. Talvez no primeiro momento ela poderá trazer para nós um certo desconforto, uma certa tristeza. Mas depois nós vamos compreender que aquilo que aconteceu, que nos contrariou, Deus estava no controle. Deus estava no controle. E quando Deus está no controle das coisas, as coisas caminham bem. Você pode ter aquele ali, como eu já disse, aquele momentozinho ali de contrariedade, de tristeza, de desejo de ter tido, de ter adquirido, de ter ido, de ter feito, ou de ter possuído. Você pode ter ali aquela tristeza, mas poucos minutos ou pouco tempo você vai ver que não era aquilo que você queria. Então, aquilo que tem acontecido na sua vida e mediante o amor qual você tem por Deus, é Deus quem está no controle dessas coisas. E como é bom Deus estar no controle das nossas coisas, das nossas decisões, como é bom Deus estar no controle dos nossos atos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Como é bom Deus estar no controle das nossas vontades. E quando Deus está no controle de tudo, todas as coisas que acontecerem, elas contribuirão, elas cooperarão para o nosso bem, porque nós o amamos. Aí quando as coisas que não acontecem segundo a nossa vontade e não encaixam segundo a nossa vontade, nós vamos poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas como você tudo pode? Aquilo que você quis não aconteceu. Eu amo a Deus e aceito a sua vontade. Eu amo a Deus e aceito a sua soberania. Eu amo a Deus e subordino-me a Ele.
Eu amo a Deus e estou submisso aos seus feitos para a minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso vencer as dificuldades, posso suportar as aflições, posso não ser atendido por Deus segundo o meu desejo, posso não ter tudo o que quero, mas tenho tudo o que Deus me dá e agradeço a Ele por tudo quanto Ele me dá. Posso vencer a escassez, posso vencer qualquer problema. Posso vencer as tristezas, as angústias, posso até mesmo estar feliz. Tudo posso naquele que me fortalece. Então as coisas vão acontecer na nossa vida, se nós amamos a Deus realmente, as coisas vão acontecer no decorrer da nossa vida e vão cooperar para o bem nosso, para o nosso bem. Volto a dizer, não são as atrapalhadas que nós fizermos, não são as coisas erradas que nós fizermos que vão contribuir para o nosso bem. Há coisas erradas que nós fazemos porque nós não pensamos. Mas se as coisas erradas, se nós fizermos alguma coisa errada que não está de acordo à vontade de Deus, Ele pode até mesmo essas coisas as quais nós fizemos, porque Ele sabe do nosso amor para com Ele, e fazer com que essas coisas que trouxeram-nos transtornos, prejuízos e angústias e aflições podem converter em benefícios para nossas vidas. Pode tornar em benefício para as nossas vidas. E quando Deus está no controle de todas as coisas, é assim que acontece. Mesmo nós tropeçando, mesmo nós errando, Ele faz com que aquelas coisas tornem-se em benefício a nós, porque nós o amamos e nós somos alcançados por Ele. E aí, essas coisas concorrerão para o nosso bem, mesmo que sejam coisas que nós fizemos que não o agradou, que não era da vontade dele, mas ele inverte as situações para o nosso bem, para que nós possamos continuar firmados nele. Quando Pedro negou Jesus, o Senhor logo depois disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, continue fazendo o que você fazia, continue fazendo o que está no seu coração. Você errou, mas eu te perdoei. Você pecou, mas eu te perdoei. Você cometeu um ato, mas eu te perdoei. O amor de Cristo por nós, queridos, é coisa inigualável. Contribui para o bem. Quando aquela história que eu contei, que se o seu filho menor pedir o carro e você não o dá, você não o está o dando para o bem do seu filho. Por quê? Porque você o ama e ele também te ama. Ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele pode espernear, ele pode até esbravejar, mas ele vai compreender que o ama, ele vai compreender que ama o seu pai, que você também o ama e que ele foi alcançado pela sua bondade de não ter lhe dado o carro. Então, as coisas acontecem na nossa vida quando nós somos amantes de Cristo, quando nós amamos a Cristo Jesus, elas vão se encaixando de uma forma maravilhosa e nós vamos sendo livres de muitas situações as quais nós nem pensávamos em ser livres, nós vamos sendo livres. E o Senhor Deus vai abençoando e as coisas vão correndo bem, as coisas vão se encaixando, as coisas vão colocando nos seus devidos lugares, porque nós amamos a Deus e queremos fazer tudo para agradá-lo. Nós queremos fazer tudo para o bem das coisas que podem e que nós precisamos que elas corram bem em nossas vidas. Nós queremos que as coisas corram bem em nossa vida. Todos nós queremos. Nenhum de nós vai fazer algo para o nosso próprio mal. Nós queremos que as coisas corram bem.
Então, se nós amamos a Deus, as coisas vão correr bem, porque o amor o qual nós temos por Ele, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos dar atenção àquilo que Ele está falando, nós vamos parar para ouvir aquele que nós amamos tanto, que é o Senhor. Nós vamos parar para ouvi-lo. E quando nós paramos para ouvi-lo, nós vamos também praticar aquilo que Ele vai nos ensinar. Quando o Senhor Deus recusa-nos a dar alguma coisa e que nós achamos que nós tanto merecíamos, tem gente que acha que merece coisa de Deus, as coisas de Deus. Tem gente que acha que merece, porque ele vai à igreja, porque ele é um pregador da palavra, porque ele ensina, porque ele alcança as vidas, porque uma série de porquês ele acha que ele é merecedor. Ele acha que ele é merecedor. Mas nós não merecemos nada de Deus. Nós alcançamos pela sua infinita misericórdia. As coisas correm bem na nossa vida, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque nós amamos Ele. Nós temos um amor infinito por Ele. É o que diz Paulo escrevendo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito do qual Deus nos chamou? Qual é o propósito? Propósito de salvação. Propósito de cuidar de nós. Ele nos arrebanhou para cuidar de nós, para nos conduzir para junto dele a cada dia mais. Segundo o seu propósito, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é amar. Ele nos ama, ele nos amou de maneira muito especial. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos estar lúcidos disso, de que o Senhor nos ama de maneira maravilhosa. E quando sabendo nós que Ele nos ama, Ele está pronto para dar, para transmitir, para colocar em nosso caminho, em nossa vida, em nossos dias, o melhor possível. O melhor. Ele sempre quer nos dar o melhor. Isso é coisa maravilhosa. Nós sabemos que o Senhor não nos deu isso porque Ele tem melhor para nos dar. Que o Senhor não nos fez, não permitiu que nós alcançássemos aquilo que nós queríamos hoje, porque amanhã Ele tem o melhor para nos dar. E quando Ele tem o melhor, é o melhor. E nós precisamos entender isso. Para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu pergunto, será que vale a pena nós amarmos a Deus? É claro que vale a pena nós amarmos a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós estamos submissos à sua vontade. Nós estamos submissos a cumprir com as suas ordenanças, com os seus ensinamentos. Nós estamos submissos a obedecer tudo o que Ele quer dizer, tudo aquilo que Ele nos ensina e quer nos ensinar. Se nós amamos a Deus, nós estamos submissos a Ele. Quem o ama, guarda os seus mandamentos. Claro, é claro que se nós amamos a Cristo Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. E isso está em João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, quando nós amamos, nós queremos guardar, nós queremos cumprir com o nosso dever para com Ele, dever de filho, dever de servo. Não aquele servo escravo, mas um servo livre, abençoado, filhos, por herdeiros dele. Nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Então, se nós o amamos, nós queremos estar guardando os seus mandamentos, cumprindo com os nossos deveres para com Ele, obedecendo tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Aí,
todas as coisas cooperarão para o nosso bem. É isso que Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez um problema de saúde, talvez um problema financeiro, talvez um desencontro na nossa vida, um desajuste, talvez tantas coisas que a gente poderia enumerar aqui, que poderiam acontecer, e elas acontecem em nossas vidas, e elas são para o nosso bem. É o Senhor nos exortando, é o Senhor nos ensinando. E talvez até um governante malvado, perverso, que nós possamos encarar, poderá ser para o nosso bem, para nos fazer chegar mais a Cristo. Você sabe que às vezes algum problema que nós enfrentamos, eles nos levam mais a Deus, nos faz cair de joelhos, nos faz orar mais, nos faz buscar entender aquilo que estamos passando pela palavra. Então, muitas coisas que nós passamos, elas nos levam a Deus. Aqueles que se afastam de Deus diante das lutas é porque ele não ama Cristo, ele estava ali em prol de alguma coisa. Ele estava ali em prol de alguma coisa. É igual a comparação, eu posso trazer aqui uma comparação do cãozinho de estimação e o gato. O gato, se você deixar de dar comida para ele, ele vai embora. Mas o cãozinho não. Ele tem um amor natural por você. Ainda que você deixe ele morrer de fome, ele não te deixa. Isso é amor. E quando nós amamos a Cristo a todo custo, ainda que ele não dê aquilo que nós queremos, ainda que nós não alcancemos aquilo que nós desejamos, que sabemos que ele é dono da prata e do ouro, e nós podemos questionar e dizer a ele: o Senhor é dono da prata e do ouro, o Senhor poderia me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu... Mesmo que ele não dê, nós não vamos deixá-lo, porque nós temos um amor por ele, sabendo que ele nos amou primeiro. Então, isso é amor genuíno, verdadeiro, o qual nós temos por ele. E nós nunca vamos deixar, porque ele nos amou. Em 1 João 5, verso 3 e 4, diz o seguinte: pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. As coisas contribuem para o nosso bem, Deus permitindo que as coisas contribuam para o nosso bem, e nós só temos a ganhar com ele, porque nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer a iniquidade, nós vamos vencer a carnalidade, a perversidade, nós vamos vencer tudo aquilo que vier contra nós, porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Nada poderá tirar a nossa fé de Cristo Jesus. Nada poderá nos afastar dele. Nem a fome, nem a peste, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez. Que Paulo diz escrevendo aos Romanos capítulo 8. Então nós precisamos compreender que a cada dia, a cada circunstância que acontece na nossa vida, se nós o amamos de verdade, elas acontecem contribuindo para o nosso bem. Contribuindo para o nosso bem. Não se espante, e eu não devo me espantar, quando muitas coisas acontecerem na minha vida e que eu não desejaria que acontecesse, mas aconteceram. Elas sejam para o meu bem, sejam para o meu crescimento espiritual, seja para a minha aproximação maior dele, seja para que eu tenha uma vida mais próxima dele, seja para que eu dobre mais os meus joelhos na presença dele, para que eu busque mais a sua face, para que eu seja útil neste mundo no qual nós vivemos, um mundo tão egoísta, tão pecaminoso, tão desigual, tão injusto, que eu seja sal da terra, que eu seja luz do mundo. Aonde quer que eu esteja, eu possa temperar. Onde quer que eu esteja,
algo diferente possa reluzir ali. Porque Cristo vive em mim, o Espírito Santo de Deus habita em nós, em nosso ser. E nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que acontecem na nossa vida, não contribuam para o bem, se é que nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, as coisas que acontecem continuarão acontecendo para o nosso bem. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na presença de Deus. E se você levantou, se você acordou, se seu sono foi interrompido, você possa voltar a descansar, ou você possa ter um momento com Deus em oração, leitura da palavra. Talvez o seu sono está disperso e você possa aproveitar esse tempo na presença de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha um resto de noite descansada. E até o sol raiar, se Deus quiser. Beijo grande.